Bom, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje nós vamos apresentar uma aula do grupo da coluna, desculpa. O doutor Yunis, então, vai nos apresentar o tema de hoje. Por favor, doutor Eduardo. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, nossos neuronautas. Então, vou mostrar primeiro o caso clínico. Temos, então, um paciente de 74 anos, do sexo masculino, natural e procedente aqui de São Paulo. A queixa dele é uma dor lombar e claudicação neurológica progressiva há 1 ano. Então, o paciente refere que há 1 ano começou a sentir uma dor na região lombar, com irradiação para ambos os membros inferiores, de caráter progressivo, e atualmente ele está limitado a se movimentar 10 metros. E fica em pé por 5 minutos e já tem que procurar uma posição com o tronco fletido. Tem um score axial 8 em 10 na região lombar e um score 10 em 10 em região dos membros inferiores. E o Ulster Disability Index, né, que mede a incapacidade lombar dele, é de 72%, um score extremamente elevado. De antecedentes aí, de diversos aparelhos, nada digno de nota. Na verdade, antecedente pessoal, o que ele tem? Tem bastante coisa aqui, ó. Paciente tabagista, hipertenso, diabético controlado, a hipertensão também estava controlada, em uso de AS. Ele tem um antecedente oncológico, ele foi operado do rim em 2018 e estava em vigência ainda de quimioterapia, usando esse Cabometix, ele por meta pulmonar e cerebral. Tinha sido submetido a uma radiocirurgia em 2 pontos cerebrais aí por meta, mas teoricamente controlado. A medicação que ele chegou foi dipirona, tramal, usando diprospan praticamente mensal e gabapentina já em dose máxima. No exame físico geral, apesar desses antecedentes, ele estava com bom estado geral, não tinha nada que chamava atenção. No exame neurológico, ele tinha uma hiporreflexia patelar bilateral, uma hipoestesia em praticamente todos os dermátomos lombares, tinha tanto LASEG quanto manobra de estiramento radicular alto presente bilateral, e uma paresia grau 4 em quadríceps bilateral. Então, com base nessa história, vou chamar aqui algum residente. Cadê o Cipriano, que eu vi entrando aí? Está escondidinho ali. Comenta para a gente aí, Cipriano. Um paciente com história de lombociatalgia bilateral associada à claudicação há 1 ano, né, com score de dor intensa, né, 8 em 10 na lombar e 10 em 10 em membros inferiores, e com exame físico apontando comprometimento de todas as raízes lombares até S1. Então, diagnóstico sindrômico com lombociatalgia bilateral e claudicação neurogênica, topográfico, raízes lombares e sacrais, e etiológico principal degenerativo. E esse antecedente oncológico aí poderia ser outra coisa? É um acometimento difuso, né, de L2 a S1, né? Poderia pensar em castomatose, né, mas eu acho que é uma hipótese mais menos provável. A gente pensou de maneira parecida, né? Um paciente com uma lombalgia mecânica, uma radiculopatia, com sinais aí no exame clínico, topografia coluna lombar, e pensamos em degenerativo e também aí alguma coisa talvez relacionada à doença de base que ele teve. Esse aqui é a radiografia panorâmica. Comenta o que você vê aí, Cipriano. Na radiografia em AP, é possível evidenciar um desalinhamento no eixo coronal, né, escoliose, lombar, né.
Alterações degenerativas, perda de altura de disco, alteração do platô também. No sagital, te chama alguma coisa atenção? Aparentemente está preservada a lordose, né? Não sei se lordose lombar, talvez com é, uma compensação com inclinação do eixo para frente, né? Tem uma hipercifose, talvez, torácica e uma hiperlordose cervical. Não sei se é real isso. A gente vê uma doença aqui, né, de L2 a L5, uma escoliose pequena, não é uma escoliose problemática do ponto de vista mecânico, a gente se preocupa em progressão, mas existe uma deformidade, um pouquinho de lateralistese, principalmente aqui entre 3 e 4, e aqui, na verdade, um pouquinho de retificação, também não é nada importante, mas no trecho onde a gente tem essa de L2 a L5, a gente vê uma nítida retificação da lombar também. Aqui é uma aorta calcificada, o professor viu aqui. Aqui um flexão e extensão, a gente vê mais aqui um colapso mesmo desses discos, né, em termos de altura. E comenta a ressonância aqui. Uma ressonância de cólon lombar em córtex sagitais à esquerda e axiais à direita, ponderado em T2. Possível evidenciar uma estenose de canal lombar importante, né? Com várias herniações discais, hipertrofia ligamentar, de L2 até L4, onde tem a principal estenose do canal. E alterações degenerativas múltiplas, né? Alteração dos platôs, diminuição da altura discal e desidratação. Vou deixar esse aqui onde tem realmente a parte de interesse para a gente. Então, o que a gente olha aqui, né, a gente vê no raio-x, parece que não tem disco, né? A ressonância, a gente sempre vê que tem algum disquinho residual aqui, né? Então, a gente vê uma doença discal bem acentuada em L3, L4, L2, L3 ainda, tem algum resíduo de disco, L4, L5, mas realmente uma estenose de canal que compatível com a clínica, né? Uma estenose de canal central, compatível com a claudicação. A gente vê nos cortes aqui axiais a compressão aqui do canal central, no nível acima L2, L3, que é o L3, L4, a gente vê o recesso lateral aqui do lado direito completamente fechado, a esquerda ainda tem um pouquinho de espaço, mas tem uma compressão foraminal importante, e aqui o 4, 5, e a gente olha aqui o 5, 1 já livre, né, como a gente olha aqui no 5, 1, até para a idade, está muito bom. A questão aí é como tratar, né, um paciente desse com tantas comorbidades e com uma dor que ele também não consegue conviver. Acho que o maior desafio é esse. Eu vou pedir a opinião aqui do Tiago, doutor Tiago Pereira, que é nosso especialista em dor, porque a primeira opção que eu pensei aqui é o que a gente pode fazer para a dor dele, para a gente não ter que operar, né? Bom, então é um paciente idoso com claudicação neurogênica e uma compressão, né, a nível lombar. E teria que ver do ponto de vista funcional. Ele tem aquela wall street bem elevado, né? Então imagino que ele não está tendo conseguido talvez atividades de cuidado, etc, né? Existe a opção dos bloqueios peridurais nesse caso, né? Só que a gente tem que sempre ter em mente que tem uma compressão neurológica evidente, né? E então, assim, talvez buscar uma cirurgia de descompressão de nervos também, pequena, talvez, né? Aí você vai discutir melhor que eu, mas se vai ser uma endoscopia, se vai ser alguma descompressão indireta, né? Não sei. Se não for possível do ponto de vista clínico, com avaliação cardiológica, não for possível, a opção dos bloqueios peridurais seriados, né? Por exemplo, um a cada mês, um a cada 2 meses, também é uma coisa que melhora a qualidade de vida, né?
Acho que era isso. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma avaliação cardiológica para ter uma ideia, apesar dos problemas dele, se era um paciente operável, né, apesar de uma patologia cirúrgica. Avaliação do oncologista, para ter uma ideia desse quimioterápico, até para risco de infecção, de pseudoartrose, se precisava suspender ou não, enfim. E se ele liberaria para cirurgia ou concordaria em submeter esse paciente à cirurgia. A medicação a gente otimizou, né, entrou com metadona em doses altas, cheguei a 40 miligramas de metadona para ele, pregabalina, cheguei a 300 miligramas, duloxetina, 90 miligramas, num período de 6 meses isso, né, a gente foi progredindo a medicação, então ele já vinha com 1 ano de dor, 1 ano tratado, já desesperado, a família já não tinha... já não estava mais crente com o tratamento conservador, fazendo fisioterapia, enfim, tudo aquilo, aquele pacote que vem e ele só piorando. Então, o que a gente viu que dava para otimizar isso, entramos com medicação mais pesada, enquanto aguardava aí o parecer dos clínicos, e fiz 3 bloqueios com corticoide e uma risotomia. E ele saiu exatamente como ele entrou. Então, ganhando tempo, vendo o que acontecia, ver se realmente... E ele estava lá, praticamente toda semana no consultório, com 4 filhos, e já pegando outras opiniões, e todo mundo tem que operar, tem que operar. Eu falo que tem que operar, mas é uma questão clínica complicada, né? Aí ele chega com todo o parecer clínico, liberando para a cirurgia. Asa 2 para 3, suspender a AS 5 dias e pode operar o cardio. O onco também orientou, suspende a quimioterapia, se não me engano, 1 semana antes, volta depois de um tempo. E os filhos falaram, doutor, a gente assina qualquer termo, porque se ele não operar, ele vai pular da ponte. Não tenho mais o que fazer. Tá bom, então vamos ver o que é possível fazer que seja realmente resolutivo, mas que ele consiga sair da cirurgia da internação. Porque aqui, Tiago, a primeira coisa que eu pensei realmente era fazer uma descompressão simples. Mas casos como esse, não é efetivo a gente fazer descompressão simples. Com endoscopia, com micro, porque aqui realmente o quadro pior dele é a estenose. Mas é uma estenose que tem uma deformidade que não dá para ser negligenciada. Então, qualquer descompressão que a gente faça aqui, uma descompressão efetiva vai envolver ressecção de articulação aqui, porque as estenoses dele é muito em relação ao forame, e ele tem uma lombalgia mecânica importante também, que você não vai conseguir resolver só com descompressão. E uma descompressão aqui também, se você parar para pensar, uma descompressão, por melhor que você seja, mais rápido você seja, você vai deixar o paciente anestesiado aí umas 2 horinhas, com risco de fístula, exposição de canal, não é tão pouco mórbido assim. Com endoscopia para 3 níveis, se você pegar o pessoal que faz endoscopia para estenose, que eu sou até um pouquinho contrário a isso, que eles operam um nível de cada vez, porque o tempo que fica com soro, com pressão, não permite você... Eles ficam 2 horas para fazer um nível, 2 horas a gente faz tudo isso com micro. Então, eu não acho uma alternativa viável ficar tentando seriar essa descompressão aqui, fazer várias anestesias no paciente desse. Então, o que eu propus para ele, do ponto de vista de tentar resolver tudo isso aqui, foi tratar esse trecho, né, de L2 a L5, e ele precisa fazer uma adequada descompressão e uma estabilização. Existem várias formas da gente fazer isso, né? No nosso serviço, né, com o que a gente tem feito em associação aí com a equipe de cirurgia vascular, né, com o Dr. Aécio, a gente tem visto uma morbidade muito baixa, apesar de parecer uma cirurgia muito maior, e os pacientes não tomando sangue, o que comumente a gente via, às vezes, até para descompressão para a via posterior, porque epidural sangra bastante. Então, o que a gente fez foi isso aqui. Nós fizemos uma descompressão baseada todo no conceito da via anterior. Então, os 3 discos removidos, com a abertura do ligamento longitudinal posterior nos 3 níveis, igual a gente faz para uma CDF cervical. Então, nós fizemos toda a descompressão do canal pela via anterior
E se a gente notar, e as estenoses, elas são assim, elas ocorrem ao nível do disco, e o nível do disco, né, quando a gente está na cirurgia via posterior, a gente sabe que a gente está ao nível do disco, olhando por trás, quando nós estamos ao nível das facetas. Né? Se a gente lembrar do nosso TLIF, a gente resseca a faceta e cai no triângulo de segurança. Então, a compressão geralmente é ali. E aqui a ressonância deixa bem claro, se você tirar isso aqui, ó, você vai descomprimir totalmente o canal, do ponto de vista do disco, e aí colocando um cage mais alto, alinhando essa coluna, você acaba de abrir aqueles forames, você recupera a altura, e o ligamento amarelo lá atrás, ele acompanha, ele levanta. E com isso a gente pode diminuir o porte da cirurgia posterior, que vai ser só um conceito de estabilizar, e aí que a gente ganha em termos de tempo e sangramento e morbidade, né? Que a gente conseguir fazer toda a reconstrução, na verdade, toda a fixação atrás, que a cirurgia já está pronta, eu só não posso deixar 3 cages stand-alone em 3 níveis, já é uma coisa mandatória você suplementar, porque ele ainda tem deformidade, que é outro critério mandatório de você nunca fazer stand-alone. Qualidade óssea ruim, ele é um idoso que fez uso aí de muito corticoide e quimioterápico. Então, olhando aqui o plano sagital, ele não tinha muita retificação, mas a gente restaurou a lordose fisiológica. O coronal também não era uma deformidade importante, mas o poder de correção coronal do ALIF ele é muito grande. Esse aqui é o paciente ainda, logo que retirou ponta, a ferida ainda está meio vermelhinha, que é quando eu fiz a foto. Então, a gente vê aqui que para abordagem em níveis superiores, a gente vem bem mais alto, faz essa voltinha aqui no umbigo. E aqui a via posterior, ó, como a gente machuca bem pouco a musculatura, fazendo tudo de maneira percutânea. Esse é já um raio-x com 4 meses. A gente vê já uma imagem óssea dentro dos cages. E a gente constrói, eu sempre coloco o enxerto de ilíaco, vocês veem aqui a cicatriz no ilíaco esquerdo, porque a gente não tem osso local para retirar, é muito pouquinho ali. E olha só, para nossa surpresa, esse paciente dormiu no UTI e ficou mais um dia no quarto. Ele teve um pouquinho de ilho adinâmico, mas a gente faz um mini preparo intestinal já esperando isso. E caiu um ponto só de HB, não tomou sangue, e foi realmente assim bem surpreendente o pós-operatório dele, perto do que a gente esperava, talvez, aí, de acordo com essas comorbidades. Com 4 meses ele já estava sem dor nenhuma radicular, um pouco de dor lombar, mas já era uma dor diferente, era mais uma dor muscular, uma dor ali de readaptação, não mais aquela dor mecânica da deformidade. O OD dele já tinha caído a 8%. Eu vi ele recentemente aí, já também estava se mantendo bem aí já com 6 meses de pós. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a melhor forma de artrodese intersomática nessas escolioses degenerativas lombares, e depois o Marcos vai fazer uma complementação, trazendo um pouco aí de classificação dessas escolioses, de conceitos de artrodese curta e longa, e como performar esses pacientes aí com questionários específicos. A gente pode aqui acessar, né, então aqui, para quem não está tão familiarizado, o que é artrodese intersomática? A artrodese intersomática é a fusão da coluna pelo espaço discal, entre as vértebras, na parte anterior, como se faz comumente com uma cervical. Esse enxerto ósseo, né, que hoje ele vem sempre associado a um device aí, né, que a gente chama de cage, ele pode entrar por uma linha direta posterior, né? Então nós vamos chamar isso do inglês de LIF, né, que é fusão interlombar, intersomática lombar, né, lumbar interbody fusion. Se é por via posterior, a gente chama de PLIF. Ele pode vir pelo corredor oblíquo posterior, ao nível das articulações facetárias, que a gente chama de TLIF, de T de transforaminal. Ele pode vir de maneira diretamente lateral, que a gente chama de lateral leaf, né? Muita gente chama de X-leaf, mas está errado, X-leaf é marca, a técnica é lateral leaf, é L-leaf. Por uma forma oblíqua anterior, que seria aí um intermediário entre o lateral e o A-leaf já,
que seria o OLIF, ou por via direta anterior, que, como eu mostrei nesse caso, que é o ALIF, a AD anterior. Então, só mostrando aqui o que era o conceito usado mais antigamente, em que a descompressão neurológica ela era muito ampla, as osteotomias eram baseadas muito em encurtamento posterior para se conseguir um ganho no plano sagital, então a gente tinha que remover articulação, lâminas, eventualmente fazer osteotomias de subtração pedicular, tudo isso para ganhar no plano sagital, para dar lordose. No plano coronal, essas osteotomias também serviam, e para ganhar mais no coronal, às vezes lançava-se mão das PSOs assimétricas, onde você fazia a cunha só de um lado. Qual é o problema da via posterior, tanto para descompressão quanto para tratamento de deformidade? Começa já pela incisão, a incisão mediana e desinserção muscular, isso leva à atrofia muscular, isso leva a aumento de dor, isso leva a aumento de sangramento. A grande exposição do saco dural vai levar ao risco de fístula. Se você tem uma infecção associada à fístula, é uma infecção muito mais grave, com risco de meningite. O paciente acaba por demorar mais para começar a reabilitação por tudo isso, né, pela lesão de músculo, por mais dor. Quando você expõe a dura mater, essa fibrose ela vai ter uma continuidade desde aqui de baixo até a pele. Então, até aquele repuxamento da musculatura pode ser causa de dor, né? A gente conhece aí as fibroses peridurais associadas aí a essas descompressões, que muitas vezes levam o paciente a dores neuropáticas, alguns até com necessidade depois de implante de neuroestimulador medular. A técnica puramente posterior, ela tem um índice de pseudoartrose. Pseudoartrose é a falha da fusão óssea, a falha da consolidação. A gente tem que lembrar que o sistema mecânico ele não vai aguentar para sempre, né? Qualquer metal, qualquer sistema rígido submetido a movimento, ele está fadado à fadiga, ou ele vai quebrar, ou ele vai folgar. Então, a gente instrumenta, segura por um período até que o osso consiga, de alguma forma, formar ponte óssea, e aí o sistema, na verdade, ele fica de enfeite, né? Esse é o conceito da síntese, né? A gente pegar os ortopedistas, quebra uma clavícula, ele alinha aquilo, põe uma placa, deu ali 1, 2 anos, ele tira a placa, porque ela teve uma função provisória. A mesma coisa se aplica aqui, o conceito ele é o osso, ele tem que ter fusão. E a carga na lombar, 80% dela passa pela frente, na parte anterior da coluna. Então, o conceito de fusão posterior, ele tem um índice maior de falha, de pseudoartrose, e pela própria posição da cirurgia, você operar um paciente de barriga para baixo, é uma posição cifotizante, a gente tende a perder lordose, é muito mais difícil você trazer isso só na barra, principalmente em ossos dessa qualidade, às vezes o parafuso até sai da posição, você querendo dar lordose na barra, né, da pull-out. Então, esse é outro problema, geralmente a perda de lordose que está associado não só à doença discal em nível adjacente, principalmente as cifoses juncionais, como também a pior score de dor no pós-operatório. Então, surge aí as fusões intersomáticas para tentar minimizar esses problemas. O PLIF, né? Então, quando a gente coloca o cage aqui por esse corredor, a gente não ganha muita coisa, porque a gente vai ter que fazer a mesma cirurgia que a gente fazia e ainda puxar o saco dural para um lado para colocar um cage, depois puxar para o outro para colocar outro cage. Então, a gente acaba manipulando mais o saco dural, trazendo ainda mais morbidade. E qual o benefício? Aumentar a taxa de fusão, porque a lordose também a gente não conseguia grandes restaurações com o PLIF. Mas é descrito, é uma técnica hoje muito pouco utilizada, muito pouco cirurgião usa isso, então seria a gente entrar direto aqui entre o saco, puxando o saco dural para medial, de um lado, coloca um cage, puxa do outro, coloca outro cage. O TLIF, que é esse corredor que a gente vai direto nas articulações, né, nas facetas mediais e laterais, ele já é um conceito interessante. Por quê? Porque aí a gente para a questão de exposição de saco dural e raiz. Então, a gente trabalha no que a gente chama de triângulo de segurança, que é delimitado medialmente
pela borda do saco dural, que a gente nem precisa expor, a gente pode deixar o amarelo protegendo, o platô superior da vértebra abaixo e a raiz emergente, que é a raiz acima, que vai fechar, então, o nosso triângulo. Então, removendo a articulação medial, né, a faceta medial, que é a inferior da de cima, e a parte superior da articulação da faceta superior da vértebra abaixo, que nós chamamos de faceta lateral, a gente cai nesse triângulo de segurança, que é um triângulo pequenininho, né, ele tem mais ou menos aí 5, 6 milímetros, que permite a colocação de um cage, mas um cage pouco robusto, um cage pequeno, porque não tem área para colocar um cage grande. Qual é a vantagem do TELIF aí na evolução? Ele eliminou a questão da retração de saco dural e raiz. Em paralelo, o Wiltse, em 68, descreveu a via de Wiltse, que consiste no quê? Num acesso não mais mediano para a coluna, mas sim um acesso paramediano entre as musculaturas, entre os multífidos e os longuíssimos, um acesso direto à faceta articular. Então, esse conceito ele é muito importante, porque agora a gente tem o TLIF diminuindo o nosso problema com o saco dural. E a questão do acesso paramediano, onde nós vamos sair de uma situação dessa, de lesão muscular paravertebral importante por desinserção, para uma situação dessa, onde a gente trabalha divulsionando dois grupos musculares e não mais retraindo e desinserindo. Então, esse conceito do Wiltse ele foi muito importante para a questão muscular. Quando a gente associa, então, o conceito do TLIF com o conceito de Wiltse e com a evolução tecnológica, a gente consegue usar o corredor de Wiltse, né, aquele acesso paramediano, para fazer uma instrumentação percutânea da nossa vértebra e para fazer uma descompressão tubular nos casos em que necessitava aqui, que a escolha foi a colocação de um TLIF. Então, vocês estão vendo aqui a lâmina, a hemilâmina direita, aqui do nível de L5, a faceta medial, que é a faceta inferior de L5, a junção zigoapofisária, que é esse pretinho que está aqui, e a faceta lateral, que é a superior de S1. Então, o TLIF ele trabalha exatamente na articulação, que, como a gente falou, faz o acesso direto ao disco pelo triângulo de segurança. Então, a gente conseguia fazer a instrumentação, artrodese, colocação de cage por um dano muscular mínimo. Porém, o MIST-LIF, ele tem algumas limitações, né? Ele continua sendo uma cirurgia que a gente opera o paciente de barriga para baixo, ele não é uma cirurgia que o conceito dela é ganhar alinhamento sagital, se for bem feita, associado com as artrectomias, às vezes bilaterais, e você fazer uma compressão, você consegue pelo menos não perder, mas ganhar muita coisa é difícil. Não é uma estabilização tão forte, até por limitação da área do cage para as instabilidades mais importantes. Tem que tomar cuidado em paciente com baixa densidade óssea, porque como o cage é muito pequeno, se a gente lembrar da física, né, pressão é força sobre área, então se a gente tem uma área pequena ali de cage e um osso frágil, né, a analogia que eu sempre falo é você colocar uma mulher de salto alto para andar na neve, ela vai enfincar o sapato na neve. Se você botar um palhaço com aquele sapatão, ele anda. Então, se você tem uma área grande, você distribui melhor os pontos de pressão e corre menos o risco de subsilence, que é o cage entrar no platô. Principalmente quando a gente está falando em deformidades associadas aí à estenose de canal. Porque se a gente não quer abrir o canal central para fazer uma descompressão óssea direta, e a gente vai descomprimir tudo ao nível do forame, e nós vamos contar com aquele ganho de altura, aquela distração para esticar o ligamento amarelo, se a gente perde essa correção com o subsilence, a gente perde também uma parte da descompressão. Então, nesse contexto aí, surge com força os acessos laterais, né? Então, o lateral leaf. O que é o lateral leaf? É um acesso direto transpsoas, em que a gente vai trabalhar o disco no sentido lateral. Esse acesso, como ele preserva
por definição, né? Eu vou mostrar aqui que existe como você associar esse conceito do ACR, mas, a princípio, ele preserva o ligamento longitudinal anterior e posterior. Você, tirando o disco no sentido lateral, você ganha uma grande força de correção no plano coronal. Então, ele é muito bom para tratar justamente as escolioses, no caso aqui degenerativa, porque a gente consegue um bom ganho no plano coronal. Qual o problema do lateral? A gente não tem um acesso ao canal para uma descompressão direta, e ele tem uma certa limitação para o ganho sagital, embora tenha hoje, mesmo patilife já tem os expansíveis, o lateral funciona um pouco melhor, ele expande a parte anterior e dá um pouquinho de lordose, mas se você tiver a manutenção do ligamento longitudinal anterior, você não consegue ganhar a altura o suficiente. Mas existe forma técnica de você abrir o ligamento longitudinal anterior por via lateral, mas é uma manobra que depende de muita expertise de quem faz, tem que ser alguém que realmente tenha muita prática com essa via, porque logo à frente do ligamento nós temos grandes vasos sem ter nenhum controle vascular. Então, quando a gente associa a abertura do ligamento longitudinal anterior, a gente consegue o realinhamento baseado aqui no espaço discal, que é esse conceito do ACR, que pode ser feito por via lateral, mas, frisando, é uma manobra tecnicamente mais demandante. É uma via que funciona muito bem em níveis altos, desde a região torácica até a região L4, L5. Não é possível ser feita no nível L5, S1 por causa da bacia. O nível L4, L5, embora seja possível, é o nível que geralmente a gente começa a ver os problemas. Também demanda muita experiência de quem faz. Por quê? Nessa região é onde o plexo lombosacral está mais robusto aqui, então pode haver dano ao plexo, e não pode ficar com esse afastador aberto por mais de 20 minutos, senão dá uma lesão no plexo, então você tem que abrir. Se você não tiver velocidade e treinamento suficiente, você vai ter que ficar abrindo, fechando, contando no relógio, até conseguir fazer toda a dissectomia e colocação do cage. A retração do próprio psoas, pacientes às vezes saem meio fraco na musculatura proximal para deambular por lesão de psoas. Pacientes que têm uma crista ilíaca mais alta, também às vezes barra esse acesso, você não consegue fazer para o nível L4, L5. Então, eu particularmente gosto dele até L3, L4. Para L4, L5, como a gente tem facilidade de cirurgião de acesso, eu prefiro a ALIF. Então, aqui só ilustrando um caso de lateral, que era uma estenose associada a uma cifose lombar, com instabilidade. Então, como a gente raciocina aqui? Eu vou ter que trabalhar níveis altos, aqui vai muito bem com lateral, e você vir subindo de ALIF, já começar em nível alto, já começa um pouquinho complicado do ponto de vista do que seria melhor fazer, né? Que realmente o lateral seria uma boa indicação. O OLIF, então, é um acesso, como eu coloquei, que fica entre o ALIF e o lateral. Ele é um acesso obrigatoriamente feito pelo lado esquerdo, pelo lado da aorta. Por quê? Porque aqui existe um coxim de gordura entre o psoas e a aorta, de mais ou menos 15 a 16 milímetros, e é por esse corredor que é feito o OLIF. E qual que é o problema disso? Às vezes a escoliose, o lateral te permite fazer pela esquerda ou pela direita, então você escolhe o lado que fica melhor para você fazer a correção, né? Ou porque você tem um colapso total, não vai conseguir entrar do lado côncavo, mas se você conseguir entrar do lado côncavo, é melhor para você desfazer aquela escoliose. E a outra dificuldade do OLIF é que ele é meio que como um TLIF, né? Ele entra oblíquo, depois você roda. Então, você não trabalha no látero lateral a todo tempo, como no lateral puro. Então, você acaba tendo, pela limitação do lado e das manobras corretivas, um pouco de redução no poder de correção coronal. Então, quando a gente usa o OLIF na prática? O OLIF, basicamente, em casos de que você precisa fazer o lateral, mas a crista ilíaca é alta, porque como ele é um acesso que vem um pouquinho para o anterior, você consegue fugir da crista. E a vantagem é que você vai trabalhar pré-psoas, né? Você diminui o risco aí de lesão de psoas e de plexo. Então, ele acaba sendo menos danoso do que o lateral. E ele também é uma opção do próprio ALIF. Eu vou mostrar adiante. O ALIF, quando você tem dificuldade em separar aqui os vasos,
Você pode separar o que você conseguir aqui de disco, expor uma parte, e aí você monta o queijo de Alif. Alguns sistemas permitem um encaixe oblíquo da chave, e você entra com o queijo de Alif pelo corredor do Olif. Então, aqui ilustrando um Olif, como a gente aqui trabalha não pelas costas do paciente, que seria um lateral, aqui nós estamos trabalhando pelo lado da barriga. Então, a gente acessa o disco de uma maneira oblíqua, e depois, já na fase final, a gente vai consertar a mão, vai empurrar a mão no sentido das costas para o queijo virar e ficar no sentido lateral. E aqui, por fim, o Alif, né, que é o acesso anterior, em que nós vamos trabalhar aqui entre as artérias ilíacas. Ele foi descrito, né, o Gold Standard é para o nível L5-S1, porque é um nível que a gente já se encontra abaixo da bifurcação, um nível sempre seguro, é feito, às vezes, até pelo cirurgião, sem a presença de um cirurgião de acesso, é factível. Agora, para níveis mais altos, realmente depende da qualidade de um cirurgião de acesso muito bom, e aí é uma grande discussão, porque é uma técnica, às vezes, não muito reprodutível, não é uma cirurgia para pegar um cirurgião de acesso que nunca fez, alguém que abre barriga, um uro, é um acesso que não existe na prática. Quem chega mais perto dele é o vascular, e como a estrutura mais perigosa dessas que a gente trabalha são os vasos, então, em teoria, o vascular é a pessoa mais bem preparada para se especializar nesse tipo de acesso, que tem muita particularidade. Então, com um cirurgião de acesso bom, é possível subir bastante, né? Chegar a níveis até L2, L3, como a gente mostrou aqui. E qual a vantagem do Alif? Ele corrige, o conceito do ACR, né, ou seja, a abertura do ligamento longitudinal anterior, ele é inerente à prática. A gente só vai retirar o disco depois de abrir o ligamento longitudinal anterior. Então, ele, por definição, ele já é um ótimo acesso para correção no plano sagital. Ele tem um ótimo poder de correção no plano coronal, assim como o lateral, e ele ainda nos permite abrir o ligamento longitudinal posterior, o que permite ganhar ainda mais mobilidade, mais correção, e nos permite fazer descompressão direta do canal. Então, para casos de estenose, né, ele é muito bom, porque você consegue fazer a descompressão do canal com a Alif. Então, aqui só para sistematizar a vantagem e desvantagem, né? O lateral e o Alif, eles têm vantagens mecânicas claras, até pelo tamanho do queijo, a área de enxerto. Eles conseguem preservar as estruturas posteriores, não demanda você, para colocar o queijo, manipular de forma nenhuma a parte posterior. Ele evita por completo manipulação de raiz e saco dural. Ele agrega risco vascular e para o plexo hipogástrico, no caso do Alif, né? Lembrando que o plexo hipogástrico é o que causa a temida ejaculação retrógrada em homens, mas isso a gente não tem visto na prática, né? Se a gente pegar o nosso colega Dr. Aécio aí, que tem mais de 5.000 casos já, num intervalo relativamente curto aí, de uns 10 anos, é muito pequeno, porque isso está muito associado ao tipo de dissecção. Então, a gente não usa monopolar, não fica querendo limpar demais o disco para preservar não só o plexo hipogástrico, mas o próprio plexo simpático. Então, isso reduz muito com uma boa dissecção, mas existe esse risco. E na mulher, o análogo à ejaculação retrógrada é a vagina seca. E no caso do lateral Olif, a gente agrega o risco para o plexo lombar e para o músculo psoas. E o Olif tem que ser entendido como uma variante entre essas duas técnicas. Aqui mostrando, então, uma exposição por via anterior, em que a gente consegue ver aqui uma pequena escoliose lombar de L2 a L5. Aqui já durante a correção. Aqui a gente tem que lembrar que os vasos eles estão colabados, então isso aqui tem que ser feito de maneira rápida. Então, geralmente, eu chamo algum outro colega que tem prática em fazer Alif, e a gente trabalha aqui em 6 mãos. Um vai cortando o disco, o outro já vai puxando com a pinça, o outro já vai raspando o platô, o outro vai colocando a cunha. A gente tem que fazer isso de uma maneira segura, mais rápida. Então, isso tudo aqui a gente fez em 30 minutos, tá? Então, a gente coloca a cunha de um lado, já raspa do outro. Se precisar abrir o ligamento, a gente já abre ali. Aqui é a vantagem de não ser cervical, que você pode dar uma empurradinha com o Kerrison para dentro e pescar bem o ligamento, né? Mesmo sem microscópio. E aqui mostrando a correção que a gente consegue aqui, só para ilustrar. A gente escolhe altura, ângulo,
tamanho de queijo que a gente quiser. Então, aqui a gente tem um 10 de altura com 4 graus de lordose, aqui um 10 de altura com 9 graus de lordose, aqui um 13 de altura com 13 graus de lordose. Então, a gente consegue realmente colocar essa coluna no formato que a gente queira. Então, aqui ilustrando mais um caso de escoliose degenerativa com estenose, a correção tanto no plano coronal, no sagital. Aqui mostrando a colocação totalmente percutânea dos parafusos. Eu nem acho esteticamente tão melhor, eu acho talvez fique até mais feio, mas realmente o dano muscular aqui é mínimo. Então, 8 parafusos aqui com 8 cortinhas, pequeno, na musculatura. Aqui mostrando o último caso, de uma estenose bem parecida com aquela associada a uma escoliose pequena. E é importante que se diga assim, isso aqui é para caso de escoliose móvel. Ninguém vai pegar uma escoliose rígida e tentar resolver só dessa forma. Não vai, você não consegue, se tiver anquilose de faceta. Mas você consegue diminuir o trabalho que você teria posterior. Então, se a gente pegar... Se a gente pegar as osteostomias clássicas posteriores, né, desde as artrectomias, passando pelas PSOs, até as vertebrectomias, você sempre vai conseguir economizar a osteotomia, talvez diminuir 1 ou 2 níveis aqui o grau da sua osteotomia, se você associar o conceito da CR. Então, por exemplo, dificilmente você não vai corrigir qualquer deformidade lombar, associando, por exemplo, uma artrectomia, ou no máximo uma osteotomia em ponte, com o conceito de ACR, porque você mobilizou a coluna a parte de trás, você pode ir para frente, e aí você vai ter que voltar para colocar a barra depois. Mas dá para diminuir bem as osteotomias posteriores, que em serviços de referência, né, o próprio Lenk mostra morbimortalidade em torno de 40%, que é uma coisa quase proibitiva de indicar para alguém. Então, eles vêm nesse sentido de diminuir muito a invasão nessas cirurgias que são mórbidas num público que são muito vulneráveis. Então, as técnicas posteriores de LIFs, eles dependem de osteotomias posteriores para correção de deformidade, nós estamos falando de TLIF e PLIF, o que causa ainda dano muscular e exposição do saco dural. As vias laterais vão ter uma grande capacidade de correção coronal, mas vai ser limitada até o nível L4, L5, onde vai exigir realmente expertise do cirurgião, e necessita, para ganho sagital, a abertura do ligamento longitudinal anterior, que não é uma coisa tecnicamente tão simples. Já o ALIF apresenta grande capacidade de correção coronal e sagital, permite descompressão direta do canal espinhal e depende, aqui no caso, de muita expertise do cirurgião de acesso para trabalhar níveis altos. Então, aqui é uma homenagem ao nosso colega aqui da escola, o Aécio, que é quem realmente popularizou isso no Brasil e mudou a nossa cirurgia de coluna, permitindo a gente fazer hoje coisa extremamente segura e que a gente tinha essa limitação antes dele realmente se envolver nessa causa aí do ALIF. Eu vou chamar agora o Marcos para falar mais um pouquinho aqui para a gente. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Daniel, sou médico residente do 5º ano da disciplina de neurocirurgia. Hoje eu vou abordar um pouco aqui um resumo sobre classificação da escoliose degenerativa. Esse aqui é o grupo da coluna, chefiado pelo professor Dr. Fábio Veiga Sparapani, coordenado pelo Dr. Franz. Essa aula foi orientada pelo Dr. Eduardo Yunis. Então, lá em 2005, não que antes disso alguém não tenha tentado classificar bem as escolioses do adulto, mas as classificações que a gente mais vê citadas e que foram mais utilizadas começaram lá em 2005 com esse estudo do Max Aib, que ele classificou em 3 tipos, sendo tipo 1, a escoliose degenerativa primária, escoliose de novo, classificada como uma escoliose principalmente no nível lombar, ou tóraco-lombar, com ápice lá em L2, L3, ou L3, L4, com a presença de um disco assimétrico e degeneração articular. Aqui uma figura mostrando o paciente paciente adulto com 33 anos, com um ângulo de Kolbe aqui de 8 graus nessa figura, aqui com 25 e aqui com 40 graus aos 50 anos de idade. No tipo 2, é classificado como uma escoliose idiopática progressiva, era um paciente que tinha uma escoliose desde a infância, adolescência, com progressão devido a alterações mecânicas, ósseas ou degenerativas.
Então, aqui mostrando um paciente com 35 anos, com ângulo de Cobb, perdão, com ângulo de Cobb de 62 graus, tá? E aqui com 75 graus aos 38 anos. A tipo 3, ela é dividida em tipo 3A, são secundárias, e 3B. A 3A podem ser secundárias a anomalias do desenvolvimento, como, por exemplo, doenças do quadril, alterações do quadril, ou, por exemplo, uma perna menor. E a 3B são secundárias a doenças metabólicas do osso, como osteoporose, ou doenças articulares, ou até fraturas. Esse aqui é uma figura tirada desse artigo, que mostra como o ciclo vicioso dessas alterações degenerativas acontece. Então, a degeneração assimétrica, uma sobrecarga assimétrica sobre a coluna, causando deformidade assimétrica, e esse ciclo vicioso pode acontecer. Essa foi uma classificação lançada em 2006, que considerou também, classificou 6 tipos principais de curvas no corte coronal, como torácica simples, a torácica dupla, a dupla maior, triplo maior, tóraco-lombar e lombar. Começou a considerar também a deformidade no plano sagital, com cifose regional ou hipelordose, pacientes que tinham artropatia facetária, espondilolistese degenerativa ou subluxação rotatória de 3 milímetros, em qualquer dos planos, se presente, essas alterações deveriam ser consideradas e começaram a avaliar bem a questão do equilíbrio sagital, a perda do equilíbrio no plano sagital e coronal. Essa é a classificação que é mais usada hoje, que é a classificação de Schwab. Esse artigo é de 2012. E aí ele mostra, esses são os critérios usados para se julgar essa classificação. Então, lá, no plano coronal, o tipo de curva e os modificadores sagitais, usando como base sempre para cálculo o ângulo de Cobb. Então, para avaliar no plano coronal o tipo de curva, a curva tipo T é aquele paciente com curva torácica maior, de mais de 30 graus, com nível apical em T9 ou superior. Elas são classificadas como curvas do tipo T. Curvas do tipo L, pacientes com curva lombar ou tóraco-lombar superior a 30 graus, com nível apical em T10 ou inferior, são classificados como curva do tipo L. Curva do tipo D, pacientes com curva maior dupla, com cada curva sendo maior que 30 graus, e curva do tipo N, são todas as curvas coronais menor do que 30 graus, ou seja, sem uma deformidade coronal importante, são classificadas como curva do tipo N. Os modificadores sagitais, a incidência pélvica, que é um ângulo calculado, formado entre uma linha perpendicular ao ponto médio do platô sacral e uma linha conectando este ponto ao centro das cabeças femorais. Ela pode variar entre 30 a 80, sendo que tem artigo na literatura que a gente vê de 32 a 84 graus, com uma média de 50 a 52 graus. Essa é uma marca do paciente, ela não altera, a incidência pélvica ela não altera com a postura. O outro cálculo da classificação de Schwab que a gente tem que fazer é a incidência pélvica menos a lordose lombar. Então, ele é graduado como 0, quando tem até 10 graus, moderado leva uma cruz de 10 a 20 graus, e maior, né, acima de 20 graus, e leva 2 cruzes. O pelvic tilt, que é a versão pélvica, ele também deve ser considerado, classificado em 0, quando tem menos de 20 graus, uma cruz de 20 a 30 graus, e 2 cruzes acima de 30 graus, tá? A versão pélvica varia normalmente entre 5 a 30 graus, com uma média de 12, e é calculado como uma linha traçada do centro das cabeças femorais, uma linha vertical, e uma outra linha que sai do centro das cabeças femorais até o centro do platô de S1. Outro cálculo que é feito é o eixo vertical sagital, que é basicamente calculado com uma linha de prumo de C7. É a medida da distância horizontal entre a linha de prumo de C7 e uma linha vertical que passa pelo ponto superior de S1. Então, quando tem menos de 4 centímetros, é 0. De 4 a 9,5 centímetros, leva uma cruz. E acima de 9,5 centímetros, 2 cruzes. Essa é a tabela do artigo do Schwab, que classifica
os graus relacionados ao índice que classifica o paciente como uma incapacidade severa, né? O PI, a incidência pélvica menos a lordose lombar de 11 graus, a versão pélvica de 22 e o sagital de 46 milímetros. Em 2010, Silva e Lenk delinearam 6 níveis de intervenção cirúrgica para esses pacientes. O grau 1, apenas descompressão. O grau 2, descompressão e fusão espinhal limitada. O grau 3, descompressão com instrumentação da curva lombar, com fusão instrumentada da curva lombar. O grau 4, descompressão com fusão espinhal instrumentada anterior e via posterior. O grau 5, instrumentação torácica extensa, com fusão extensa. E o grau 6, incluindo osteotomias. A descompressão isolada no nível 1, ela é mais adequada para pacientes com queixas principalmente neurogênicas e curvas menores que 30 graus, sem subluxação lateral significativa, ou seja, menor que 2 milímetros. Descompressão com fusão limitada, nível 2, deve ser considerada nos casos onde uma descompressão mais extensa é necessário, em curva menor que 30 graus, se houver subluxação superior a 2 milímetros ou se não houver osteófitos anteriores na região da descompressão. A degeneração do segmento adjacente é muito comum nesse tipo de fusão. Quando os pacientes se queixam de dor nas costas, a fusão dos níveis sintomáticos traz benefícios. Essa é classificada como nível 3. Curvas maiores que 45 graus, com mais de 2 milímetros de subluxação, se enquadram nesse tipo de categoria. Quando existe um leve desequilíbrio sagital ou em pacientes com risco de pseudartrose, com instrumentação apenas via posterior, a fusão anterior também deve ser cogitada. Essa é classificada como nível 4. Na presença de hipercifose torácica com desequilíbrio sagital acentuado, a extensão da fusão na coluna torácica pode ser necessária. Essa é classificada como nível 5. E, finalmente, um desequilíbrio sagital significativo em curvas rígidas requer osteotomias, que é o nível 6, para corrigir a deformidade global. Lembrando que sempre quando há osteotomia, há aumento do tempo operatório, com maior perda sanguínea e, consequentemente, com maior morbidade perioperatória. Então, aqui são, Kim classificou em 6 itens aí, orientações, né? Não parar a instrumentação no ápice da curva, não parar numa área de cifose, incluir subluxação grave, incluir espondilolistese e retrolistese, a vértebra apical, mas a ser instrumentada deve ser preferencialmente horizontal, e uma instrumentação e fixação do ilíaco deve ser considerada em caso de fusões longas. Essa é uma classificação de um índice de fragilidade, porque a maioria desses pacientes tem uma idade um pouco mais avançada, que considera alguns itens. Esses são os itens, a princípio eram considerados 11 itens, com comprometimento cognitivo, delírio, infarto do miocárdio, história de diabetes, insuficiência cardíaca congestiva, história de AVC, hipertensão, problemas cerebrovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças coronárias e a dependência funcional do paciente. Como eram muitos itens para lançar no score e ser calculado, foram tirados 5 itens para que a avaliação fosse um pouco mais rápida e mais efetiva. Então, esse é um estudo calculando, comparando a questão da comparação de avaliar só 5 itens com relação a 11 itens, e foi igualmente eficaz e ajudou o cirurgião a otimizar o procedimento e se aconselhar os pacientes. Aqui também comparando esses dois quesitos para avaliar a predição de internações prolongadas, internações UTIs ou reinternações no pós-operatório, e foi visto que avaliar só 5 itens dessas duas classificações, para estratificar os doentes pré-operatórios, era suficiente para predizer a mortalidade, na verdade, a morbidade pós-operatória desses doentes. Bom, era isso. Ok, obrigado. Queria saber se tem alguma pergunta. Doutor Eduardo, doutor Marcos. Deixa eu fazer umas perguntas aqui que são minhas dúvidas, Eduardo. Você põe um cage, e a colocação do cage é uma coisa, pelo menos do nosso entender, com exame de neurocirurgia pediátrica, agressiva, né? Porque você martela, você usa aquela cureta grande, você abre o espaço para colocar o cage.
Então, quando você põe o queijo, você já consegue uma mudança na curvatura da coluna. Quando você coloca os parafusos, né, posteriores, canulados ou não canulados, não importa, mas são parafusos coaxial, com aquelas tulipas moldáveis, né, você baixa a barra. Quando você baixa a barra e dá um aperto, você também não causa uma instabilidade na movimentação da coluna, você não perde o alinhamento do queijo. Então, como que é essa história? Primeiro você põe o queijo, depois você alinha atrás, primeiro você fica atrás, depois põe o queijo, porque você mexe na dinâmica dos dois lados. Não sei se você entendeu minha pergunta. O conceito aí, no caso, é o cage primeiro, professor. Mesmo, por exemplo, se a gente fizer uma colocação de um cage posterior, seja PLIF ou TLIF, você vai passar o parafuso porque você vai usar uma anatomia ainda que você não fez abertura, nada ali, até por uma questão de proteção para entrar com probe, alguma coisa no canal. Mas você só coloca a instrumentação, né? A barra é a última coisa que você coloca. Então, a hora que você acerta o platô, a não ser que você molde essa barra errada, você não vai tirar aquela correção. Então, a barra, na verdade, atrás, você vai colocar só ela em lordose, né? Você não vai ficar, eventualmente, se precisar, você dá alguma moldada no sentido coronal, porque é uma deformidade muito grave, mas pensando num caso que você conseguiu corrigir tudo no queijo, principalmente o alífe ou o lateral, aquela vértebra já vai estar reta nessa posição que você quer. E o ganho que você teve no sagital, na verdade, vai te facilitar moldar a barra, porque você vai colocar uma barra lordose numa coluna que já está lordótica, e não ganhar, forçar na barra. A barra, na verdade, ela vai manter o que você fez. Por isso que a gente faz uma fixação até puramente percutânea, porque já está tudo feito. O que você quer, na verdade, é agregar estabilidade mecânica para não forçar aquele queijo. E a gente tem trabalhos que vêm dos acessos laterais que mostram o seguinte, por exemplo, um lateral isolado, né, um stand-alone, ele tem uma estabilidade X. Se você colocar uma fixação interespinhosa rígida entre os espinhosos, você dobra a estabilidade da fixação. Se você coloca parafuso unilateral, então pensando em um nível, L4, L5, você fixa só a direita, L4, L5, você triplica essa estabilidade. E se você fizer bilateral, você quadriplica. Então, na verdade, a instrumentação aí ela é única e exclusivamente para aumentar a estabilidade da cirurgia, para ganhar mais tempo daquela rigidez, para que o osso tenha mais tempo para colar. Depois que ele colou, acabou. Samuel? Ainda dentro desse tema, nesse caso ficou fácil entender que esse paciente precisava de alguma coisa anterior no corpo vertebral. Mas vamos supor que o paciente tivesse altura discal preservada, ainda que com processo degenerativo. Então, vamos imaginar que ele tem um processo degenerativo por hipoidratação, mas não perdeu altura. Você faria a mesma coisa ou você acha que uma artrodese posterior também protege esse processo degenerativo, desacelera? Como é que você vê no paciente que você fica duvidoso se você precisa fazer alguma coisa anterior ou não? Aí, assim, eu me basei muito no caso aí pela clínica. Se o paciente, mesmo esse paciente, se ele tivesse uma clínica predominantemente, assim, bem mais importante, radicular, poderia ter feito, por exemplo, uma descompressão isolada, unilateral, né, para o lado que tivesse mais compressão, né, de fazer um over the top, que a gente chama, e tentar tirar todo o amarelo por dentro, a gente vai e preservar as articulações, né, para tentar tratar o sintoma principal, que é a claudicação. Até pelas morbidades dele, comorbidades, aquela escoliose não preocuparia em termos de evolução. A indicação ali não foi pela deformidade, é que a descompressão precisaria também ali remover a articulação. A gente traria uma instabilidade iatrogênica para fazer o que ele precisaria ser feito ali. Então, foi mais nesse sentido. Mas, assim, tem que ser, da escoliose degenerativa, estenose degenerativa, o tratamento ele tem que ser focado no sintoma. Se ele respondesse bem com bloqueio, ia ficar bloqueando ele pro resto da vida. Então, é pelo sintoma. Os casos em que aí existem outros critérios, por exemplo, a escoliose degenerativa,
Só tem importância em risco de progressão você se preocupar em operar uma esclerose degenerativa, porque ela vai progredir, vai virar um problema muito maior lá na frente. Você tem alguns parâmetros. Então, por exemplo, um coronal acima de 30 graus, que ele não tinha, uma listese acima de 3, alguns falam até 6 milímetros lateral. Isso que são marcos realmente de progressão. E acompanhamento seriado com raio-x. Então, você pode fazer, tratar o sintoma. Se você ficou na dúvida, você vai continuar acompanhando e deixar isso conversado. Mas, assim, é melhor ter o que fazer depois do que fazer a mais e ter complicação, né? Por isso que tem todos esses estadiamentos em cirurgias. E eu acho que a grande vantagem desse conceito do ACR é justamente você diminuir o porte daquelas osteotomias posteriores, porque embora pareça uma coisa, né, opera na frente, vira atrás, isso acaba em termos de tempo, de preparo, aumentando um pouquinho o tempo anestésico, mas para o paciente, né, tendo uma equipe de acesso muito boa como a gente tem, sangramento, mesmo riscos ali é muito pequeno. Então, a gente acaba valendo a pena diminuir o trabalho posterior, que é o que sangra, é o que infecta, é o que lesa mais a musculatura, e tirar um pouco dessas correções para a via anterior. Então, eu não vejo hoje, por exemplo, paciente com indicação de PSO, que é uma osteotomia, ou mesmo corpectomia para corrigir isso. Você trabalha tudo que você consegue no nível do disco, o que muda aí, né? Traduzindo tudo aquilo que foi colocado ali em termos de osteotomia. Se você fizer artrectomia, só remover a articulação, você praticamente mobiliza qualquer anquilose que tem atrás. O máximo que você vai precisar é fazer a osteotomia da parte inferior da lâmina, que é o Smith-Petersen, né, que seria a osteotomia em ponte, e aí você liberou aquele segmento. Aí você consegue movimentar junto a parte da frente, aí a diferença é que a cirurgia vai virar 3 tempos. Você vai instrumentar, fazer uma osteotomia menor atrás para liberar, aí você transformou uma deformidade rígida numa deformidade flexível, aí você vai ao nível do disco, movimenta, faz o que você precisa, põe na posição que quer, e no final volta e coloca a barra. Então, você consegue cair aquelas grandes osteotomias que, assim, a gente viu ali o Lenk, vários artigos vêm dele. O serviço deles tem descrito em 40% de mortalidade. Pensar que é uma das equipes mais experientes do mundo com uma mortalidade dessa, não é nem possível se indicar isso para alguém, né? Ainda mais que não tem essa experiência que eles têm, né? Mais alguma pergunta? Não, esses problemas de lesão de simpático, de vagina seca, ejaculação retrógrada, são problemas complicados, né? Que você tem de pós-operatório. Edu, 2 coisas. Sempre coloca, você colocou cage de titânio, mas hoje existem os cages plásticos que te permite colocar ósseo indutor e evitar, assim, que você tire outro enxerto de ilíaco, que seria mais uma agressividade, ainda mais esse osso ruim que o paciente tem. Essa é uma pergunta. Por que usar o titânio e não usar esses cages plásticos com ósseo indutor? E a segunda pergunta, e isso para todos os nossos neuronautas, é do ponto de vista preventivo, né? A gente advoga o esporte, você quer que toda criança faça esporte, todo adolescente. Mas até que ponto o esporte induza isso, né? Nós sabemos que o professor Fábio tem o joelho todo arrebentado jogando vôlei porque ele arrebentou o joelho, mas vamos supor, futebol de salão, né? O esqui acrobático. Você acha que isso no futuro vai levar esse tipo ou isso é uma coisa genética? Então, só para nós finalizarmos, e você, nosso neuronal, se tiver alguma pergunta queira fazer também, mas eu gostaria que você respondesse essas 2 coisas. Então, são 2 perguntas em relação ao tipo de cage e ao esporte. Em relação à primeira pergunta, professor, então, basicamente, o plástico que o senhor falou é o PIC. Qual que é o problema do PIC? O PIC, ele tem uma osteointegração péssima. Então, ele não é um bom ósseo, ele não integra bem com o osso, tá? O titânio, ele tem uma osteointegração muito boa. Qual que é o problema do titânio? Ele tem uma resistência maior que o osso, então ele predispõe mais ao subxine, se entrar na vértebra. Na verdade, o melhor desenho atual de cage, que na verdade eu não usei nenhum de titânio, aquele que parece titânio ali é esse tipo que eu falei, que é um titânio, que é um pique, com a superfície em titânio poroso, que chama plasma pore. Então, você consegue a osteointegração do titânio, que é o que você quer, na superfície, que é o bom do titânio, só que com a resistência mecânica do pique. Então, você tira o problema do titânio e tira o problema do pique.
quando você faz um cage pick com plasma pore só na superfície, que foi aquele do caso que eu mostrei. Em relação a tipo de osso, eu não gosto de osso sintético nenhum, porque mesmo se você pegar indutor, né, se a gente pegar a propriedade do osso, osteogênese, osteoindução e osteocondução, o único que tem as 3 propriedades é o osso. O BMP, por exemplo, ele é um osteoindutor, ele faz com que o osso ao redor produza osso. E os farelos que a gente tem, fosfato de cálcio, hidroxiapatita, ele só é osteocondutor, forma-se como um coral. Então, o que se tem de trabalho nisso é que para a superfície óssea com distância de até 4 milímetros, por exemplo, para cervical funciona bem, você só colocar hidroxiapatita, uma boa escarificação do platô, aquele sanguezinho do próprio platô, que é osteogênico, é um sangue vivo, ele vai entrar naquele substrato de hidroxiapatita e formar um osso como um coral. Mas uma área de 10, 12, isso já fica um pouquinho complicado. Então, na minha opinião, você tem que colocar algum tipo de osso vivo. O que eu faço para minimizar o problema de retirada de crista, que pode ser dolorido, primeiro é respeitar o ponto de abertura. Você tem que pegar a cristelia cântaro superior e fazer a incisão 2,5 centímetros para trás. Depois, preservar as tábuas internas e externas do ilíaco, para não ter hematoma, para ficar tamponado. E eu tenho umas trefinas próprias de tamanhos diferentes que eu coloco e eu tiro uma rolha e acabou, não fico cutucando o ilíaco. Aí eu coloco Tipo Clord. Tipo um Clord. E aí você tira aquela rolinha, divide pelo menos 1/3 de cada queijo, se for fazer mais níveis, eu ponho osso, e aquele buraquinho que você fez, você põe uma cera de osso, eu não tenho tido problema nem de hematoma, nem de infecção. Dor vai ter, mas ali 21 dias passa. Em relação ao esporte, professor, se a gente pegar o Pelé aí de exemplo, né, a gente vê o que aconteceu aí, coluna, quadril, não tem jeito, é um amortecedor, né? Você vai colocar sobre impacto, você vai desgastar mais. Então, assim, eu acho que ganhar musculatura, ganhar alongamento é uma coisa, agora passar do ponto é outra. Então, o que eu sugiro sempre para paciente que começa a ter dor, começa a ter desgaste, é assim, o exercício ele é fundamental, mas a gente tem que trabalhar de uma maneira sem impactar o disco. Então, a própria posição de fazer exercício, né? Por exemplo, sentado a gente coloca 5, 6 vezes mais carga no disco do que em pé. Se a gente estiver sentado com o tronco fletido, nossa, essa carga aumenta absurdamente. Então, se fizer qualquer tipo de musculação nessa posição, você vai estar imprimindo muita carga no disco. Então, aí vai da arte aí dos nossos colegas aí, da físio, da educação física, eles vão ter que estudar muito isso para entender a maneira melhor, né? Ou estar em conjunto com a gente de fazer exercício, né? Eu acho que, assim, às vezes, só de tirar peso solto em academia já melhora muito, porque a hora que o cara machuca, né? Ele vai pegar lá 10 quilos dobrando o tronco, volta lá conversando com o vizinho e machuca. Às vezes, ele sentar, arrumar a postura, ficar na posição correta e mexer só com o pininho, ou o personal dele vai lá e mexe no pininho do peso, já minimiza bastante. Mas, assim, acho que tem que ter músculo sem impactar, né? Acho que tem diversas formas de exercício aí que... Agora, tudo que vem, pulo, né? O Dr. Fábio aqui, impacto, a Aninha está falando que o crossfit, que tem muito impacto, pega peso, pula, é perigoso, né, para a coluna. Então, eu fico no meio do caminho, tem que fazer, mas de uma maneira mais consciente um pouco. Bom, seu amigo de trabalho aí está fazendo uma pergunta aqui, ó. Edu, se tiver estenose de canal, você faz a LIF e descomprime atrás ou prefere ir por trás direto, como um T-LIF, por exemplo? Não, Vinícius, só LIF, eu acho que é caso muito selecionado, assim, vai ser um caso muito específico para a gente ter que fazer alguma coisa via posterior, porque, como eu coloquei, a compressão, né, numa estenose de canal, ela se dá como? O disco herniano, né, o abaulano, de frente para trás, então fechando a parte anterior do canal. Quando o disco colapsa, o ligamento amarelo, se a gente pensar que ele é um lençol esticado entre a parede de cima e o chão aqui, se o teto abaixa, o lençol dobra. Então, a hora que você reconstrói a altura do disco, esse lençol estica de novo. Então, você consegue, aquela parte posterior que dobrou do ligamento amarelo, você consegue esticar a hora que você dá altura no disco. A parte da articulação não tem muito jeito, mas o forame você consegue ganhar altura e você consegue tirar aquilo que vem ao nível do disco, mas a compressão pela própria faceta, que no caso é a faceta superior, se você tirar o que tem de compressão no disco,
Então, pensando assim, o que sobraria para uma parte posterior? Só se você realmente tivesse uma hipertrofia de ligamento amarelo muito importante, que só a distração não vai funcionar, ou uma entrada de um osteófito muito grande ali de projeção da faceta superior, que o seu antero-posterior tirando o disco também não vai resolver. E ainda assim, eu faria na frente, e talvez aí com algum parâmetro neurofisiológico, e no intraoperatório, com raio-x, tudo, eu ficar na dúvida. E na dúvida, pro-réu, né? Aí a gente vai lá e abre. Tem mais uma pergunta do Ricardo Centeno. O que pode acrescentar a cirurgia robótica nessas técnicas descritas na sua aula? O Ricardo está com Covid. Boa recuperação para você aí, Ricardo. O Ricardo gosta aí dessa parte tecnológica, robô. Eu acho que vai ser o futuro, professor. Eu acho que daqui uns 50, 60 anos vão... Olha lá, tudo isso, que é isso daqui 2, 3 anos. Não, eu acho que não é para tanto, não. Mas acho que vão olhar para a gente e achar que a gente era um bando de maluco, né? Um cara um dia tá bravo, outro dia tá triste, outro dia tá com depressão, outro dia briga com alguém, tá lá operando alguém, né? O robô tá sempre tranquilo. Se você, hoje em dia, já tem esses braços robóticos, eles têm uma precisão muito grande. Agora, até isso virar realidade prática, vai um tempinho, né, professor? Não sei. Eu acho que é o futuro, só não tenho ideia de quanto tempo que o robô vai substituir a gente. A gente vê no robô, Edu, uma coisa assim que é interessante, porque, por exemplo, o robô pode colocar os parafusos. Hoje já existem alguns times que eles pedem para o neuroradiologista colocar as agulhas nos pedículos, né, guiado por tomografia, então uma colocação de agulhas precisas, e a sua cirurgia pelo MIS, né, essa cirurgia minimamente invasiva, você tira a agulha, põe o parafuso no lugar da agulha. Então, você faz uma escoliose de 26 parafusos em 1 hora, 2 horas, né? É uma coisa bastante rápida, perde muito pouco sangue. Então, nós acreditamos que se o robô fizer isso, ele vai economizar radiação para o médico, vai economizar radiação para o paciente, ele pode checar depois a posição dos parafusos, né? E ele vai fazer uma cirurgia ainda mais rápida, né? E com isso você ganha tempo. Mas a história de parafuso ácido é para neurocirurgião frustrado de não ser engenheiro, né? Porque uma construção de engenharia é muito mais interessante, vai muito mais ferro e parafuso do que vocês usam. A minha grande pergunta é qual é a diferença desses parafusos que costuma ser um absurdo, né? Dos parafusos que você pode comprar na Leroy Merlin. Mas isso é para uma outra discussão com você, nosso neuronauta, e convidamos para uma nova reunião da disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela audiência. Muito bom, pessoal.